Técnico hoje a gente sabe que não é só o técnico dentro de um hospital, tem várias outras opções de serviço, várias outras opções de trabalho que o técnico pode estar desempenhando junto com o enfermeiro, né? Eu com experiência de décadas de serviço em CTI, em UTI, né? A gente, desde a época da faculdade, com mais dois amigos, a gente teve essa intenção, essa visualização de um novo empreendimento acerca de um serviço diferenciado da área da enfermagem, né? Que é assistência domiciliar, que é o home care. E hoje se fala-se muito em pacientes paliativos. A gente tem até uma noção, ou algumas pessoas têm alguma noção, que o paciente paliativo é aquele paciente que não tem mais o que fazer, é aquele paciente que já está em fase terminal, é aquele paciente que está esperando morrer, e não é bem isso, né? A gente que trabalha com home care, a gente que faz sempre cursos, reciclagem, renovações, inclusive até uma nova pós-graduação que todos os médicos e enfermeiros da área da saúde estão fazendo, que são cuidados paliativos. A gente sabe que os pacientes eles têm uma vida muito longa ainda, né, dependendo dos cuidados e dependendo da atenção que são dadas a esses pacientes. Daí entra o home care, né, que como antigamente, na história da enfermagem, todos os cuidados eram dados na própria casa do paciente, então a gente veio abortar e veio retornar, né, com o que começou lá atrás. Nada mais importante, nada mais confortável do que o próprio paciente ser tratado na sua própria casa, né? Ou, dependendo da situação, quando a casa não tem uma estrutura, a gente trata do paciente em uma clínica não vou falar que é clínica de reabilitação, né? É uma clínica de continuação dos cuidados que esses pacientes terão que ter para que ele tenha uma vida confortável e um término, né, de sua vida com mais amor, vamos colocar assim, né? Então, o paciente, antes de falar de home care, falar para vocês que o paciente paliativo é aquele paciente que não é aquele paciente que é da fase terminal, é um paciente que requer cuidados especiais. Isso não quer dizer que o paciente está à beira do leito da morte, mesmo porque a gente sabe que tem vários pacientes aí que vivem anos e mais anos e mais anos com cuidado de um home care bem feito, né? Daí a importância de se estudar, de entender o que é um paciente home care, o que envolve toda uma família, o que envolve o serviço da enfermagem como um serviço multidisciplinar como um todo, né? O médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? E agora mais recentemente aí os cuidadores estão vindo também dar esse apoio aí a parte técnica, lembrando que o cuidador tem certas coisas que eles não podem executar no paciente porque eles não são técnicos, né? Por exemplo, a administração de medicamentos, uma injeção, seja ela endovenosa, intramuscular, alguns tipos de curativo, isso o cuidador ele não tem técnica para poder fazer. Quem tem que fazer isso é quem? O enfermeiro, é o médico, é o técnico de enfermagem. Então a gente sabe que o trabalho do técnico de enfermagem no serviço de home care é um trabalho muito amplo, é um trabalho que vem crescendo diuturnamente, né? E aí a gente veio com esse objetivo de estar proporcionando às pessoas do Espírito Santo, os planos de saúde, essa oportunidade do paciente ser tratado na sua própria residência, no seu próprio conforto, dando todo o suporte que o paciente precisa, tanto da parte técnica quanto da parte de materiais, insumos, para o paciente ter o conforto de não ficar dentro de um hospital, né? O risco de infecção é bem menor. As pessoas que são
do convívio dele são da própria casa dele, né? Lógico que isso requer um trabalho de uma intervenção psicológica, de uma intervenção de enfermagem, às vezes de uma explicação melhor de um médico, de o que é ter um paciente de home care na sua própria casa. Daí a importância de estar ampliando mais esse serviço de enfermagem, que não é só hoje restrito a um hospital, a uma UTI, a uma clínica, né? O serviço de home care é um serviço muito amplo, vai desde um serviço de uma antibiótico terapia, onde o técnico vai lá, faz a medicação nos horários, volta para casa, o paciente não precisa ficar hospitalizado para estar fazendo esse tipo de procedimento, né? Desde uma internação de um paciente mais grave, né? Um paciente que a gente coloca ele em graus, né? De complexibilidade. Um grau mais leve, um grau moderado, um grau mais avançado, que requer mais cuidados. O paciente que às vezes está com traqueostomia, está com cistostomia, está com várias sondas, bomba de infusão, né? Então, são pacientes mais complexos, né? Que são, na verdade, um paciente que, como se dizer assim, um paciente que é quase que estivesse numa UTI, só que ele está no conforto de sua casa, né? Sem aqueles zoom de entra e sai toda hora, de técnico, de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo. São os horários marcados de atendimento. O paciente ele tem a sua própria, junto com a família, liberdade de ter uma rotina diferenciada, um melhor horário para dar um banho, um melhor horário para estar fazendo curativo, né? Então tem essas diferenças e essas oportunidades que o próprio paciente tem quando ele está domiciliar, ou, se for o caso, está também numa clínica. Então a gente, né, esse grupo de enfermeiros amigos, que fizemos faculdade juntos, né, a gente vislumbrou essa oportunidade de estar proporcionando ao paciente, né, ao cliente, essa forma de atendimento diferenciado dele na casa dele. Então, para um serviço de enfermagem, para um técnico que está fazendo um curso hoje, né, às vezes ele é focado dentro de um hospital, focado para um serviço hospitalar, ele pode ter essa ciência, né, ter essa certeza que hoje também tem esse serviço diferenciado de um atendimento domiciliar, que é o home care, né, que está se ampliando muito em todo o mundo, no Brasil, aqui no Espírito Santo também está em forma crescente esse tipo de serviço, e a gente tem essa oportunidade de estar oferecendo esse tipo de serviço aos clientes, né, dos planos de saúde, aos clientes particulares, que é um serviço diferenciado, não é um serviço de cuidador, né? Cuidador, ele tem um certo limite no seu atendimento. Já o técnico, o enfermeiro, ele já tem uma visão mais ampla, ele tem uma possibilidade maior, mais recurso, né? Ele é técnico, são técnicos, eles podem estar fazendo vários outros tipos de coisa com esses pacientes de home care. E o home care, como falei logo no início de vocês, é muito antigo. É desde a história do início da enfermagem, onde lá atrás, né, as enfermeiras cuidavam daqueles pacientes em casa, né, não existia o hospital, não tinha como hospitalizar os pacientes, né, então ele pegava esse paciente e os pacientes eram tratados na sua própria casa, né, eram curados, alguns pegavam algumas doenças que na época, né, igual as vacinas, né, não tinham vacinas ainda, então era um cuidado que se tinha com o paciente, mas como não tinha vacina, como não tinha um tratamento específico, esses pacientes ora pioravam e evoluíam a óbito, né, mas por consequência da dificuldade em se ter esse atendimento que a gente tem hoje. Então hoje o home care proporciona um atendimento totalmente diferenciado, né? Igual eu falei para vocês, totalmente diferenciado e um atendimento personalizado, né?
que a gente pode fazer com o paciente e também com a família, né? A família é uma parte do tratamento que requer uma atenção especial, né? Algumas pessoas da família às vezes têm que fazer um acompanhamento psicológico, alguma terapia, porque você ora, o paciente está no hospital sendo tratado, você vai lá só na hora da visita, olha o paciente e volta para casa, é uma coisa. Um paciente que está na sua residência, sendo tratado na sua residência, é um pouco diferente, né? Mesmo porque hoje muitas pessoas estão optando por esse tipo de tratamento, por estar acompanhando o paciente todo o dia, sua melhora, a sua recuperação, né? Seja se quer um sorriso que o paciente não dava, hoje ele já conseguiu dar um sorriso, já é uma diferença muito grande para o tratamento. Isso tudo a gente observa, cada mexer de um dedo, cada piscada de olho. Então a gente acompanha toda essa diferença. O serviço home care então é um serviço individualizado, é um serviço crescente, é uma nova oportunidade para o técnico de enfermagem, enquanto que o enfermeiro está trabalhando, e é uma coisa que para o paciente a gente entende que é muito bom o tratamento, muito bom. Primeiro porque ele está na sua residência. Primeiro que ele não tem também que seguir certos tipos de regras de hospital, de horários de hospital, hora do banho de manhã, hora do banho à noite. Então a gente tem essa liberdade com o paciente, né, de estar até mesmo buscando junto com o paciente qual o melhor horário do banho, qual o melhor horário do curativo, e estar até mesmo internalizando com o paciente, com a própria família, o que a gente pode fazer de melhor para proporcionar para o paciente que ele tenha mais conforto e que ele possa ficar junto com sua família nesse momento, né? Que hora a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas é um momento também que ele quer o amor e o aconchego dos seus familiares na sua residência, né? Então, a gente veio com essa perspectiva, a nossa empresa, de estar ampliando esse serviço de atendimento domiciliar. Hoje a gente já tem pacientes espalhados em todo o estado, né, em vários municípios, pacientes que vão desde um curativo, antibiótico terapia, como um paciente que ele é hospitalizado na sua casa, né, com toda a aparelhagem, com todo um cuidado de uma UTI, com atendimento 24 horas, com técnico de enfermagem, um atendimento 24 horas de um enfermeiro que por hora orienta o técnico via telefone, ou seja, o enfermeiro, ou seja, o técnico, o médico, ou interação com o fisioterapeuta, né? Então, além das visitas semanais que o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo tem o técnico que fica no plantão às 12 horas com o paciente de dia e às 12 horas com o paciente à noite na sua própria casa, na casa do paciente, na verdade, né? E aí não tem essa questão de pouco assim de estresse hospitalar, né? Que lá você atende mais do que de um paciente, vários pacientes ao mesmo tempo, até o risco de você ter o erro de uma medicação, de alguma coisa, é até menor com um paciente só, né? Apesar da gente falar assim, ensina, fala, na própria faculdade, no próprio curso técnico, né? Eu várias vezes dei cursos aí na ETESES para curso de especialização em UTI, né? E que venha um curso de especialização em home care, pacientes paliativos, cuidados paliativos, uma coisa nova que tá vindo aí com todo vapor, né? A gente sabe que o paciente ele precisa não só do aconchego do seu lar, do aconchego da sua família, de uma assistência de um técnico de enfermagem que ora, às vezes até se confunde com o paciente, com alguém da própria família, que acaba se criando um vínculo, né, com a família, com o paciente, né, um vínculo de carinho, né, um vínculo sentimental. Não que isso atrapalhe o tratamento, pelo contrário, até melhora o tratamento, porque o paciente ele confia, ele acredita no que o técnico, no que a equipe multidisciplinar fala com a família e conversa com ele, né? Alguns pacientes eles
tem um certo grau de entendimento, tem um certo grau de comprometimento com o tratamento. Então a gente vê também essa possibilidade aí, né? E quando a gente fala de paciente paliativo, aquilo que eu vou repetir para vocês, que é bom a gente repetir, porque todos pensam que tipo assim, paciente é cuidados paliativos. Quando você vai para a literatura e estuda os cuidados paliativos e vê o que é um cuidado paliativo, o cuidado paliativo é um cuidado de conforto, o que o paciente precisa naquele momento, um conforto. O paciente está com dor, vamos controlar a dor do paciente. O paciente precisa de fazer um curativo, vamos fazer o curativo do paciente. O paciente precisa de uma melhor posição no leito, vamos reposicionar o paciente. São coisas básicas que não são coisas complexas do jeito que a gente imagina. E essa história que o paciente é paliativo, não tem essa questão, o paciente paliativo não tem mais jeito. Não é nada disso. Pelo contrário, é um paciente que precisa de cuidado, é um paciente que precisa de um conforto, é um paciente que precisa de uma atenção, né? Então a gente trabalha toda essa questão holística de um paciente como um todo. Não é só a pontinha do dedo do pé que tem que se fazer um curativo. Às vezes você está fazendo um curativo na ponta do dedo do pé do paciente, mas você está interagindo, está conversando com ele, né? E isso para ele, a recuperação dele é muito melhor do que você fazer um simples curativo no dedo de um pé de um paciente, por exemplo, está hospitalizado, tem um procedimento, fazer um curativo. Você vai lá, faz o curativo, nem abre a boca, não conversa com o paciente, não interage com a família, não fala nada, fez, acabou, virou as costas, fez o seu serviço. A gente sabe que hoje em dia o paciente ele é olhado como um todo, holisticamente, ele não é só corpo, ele é corpo, alma, espírito, ele sente, ele tem emoção, ele sabe o que está acontecendo. Às vezes é um paciente que não fala, mas ele entende tudo o que está acontecendo ao seu redor, né? Então a gente tem esse cuidado de quando lidar com o paciente, de quando tratar de um paciente, de quando cuidar de um paciente, que é o princípio da nossa história, o cuidado. A gente tem esse amor de estar transmitindo essa plena recuperação do paciente, nem que seja provisória, né? Os pacientes a gente sabe que tem esse prazo aí de recuperação, ou esse término da recuperação, né? São algumas doenças crônico-degenerativas que realmente vão levar o paciente a uma hora ou outra, com tempo ou mais tempo, a estar evoluindo para essa passagem dessa nossa vida para outra, né? Mas a gente tem que ter todo esse cuidado com esse paciente paliativo. Então é um tratamento holístico, é um tratamento global, é um tratamento individualizado. Cada paciente ele é diferente do outro, não são todos os pacientes tratados iguais. A técnica é feita em um paciente, é a técnica que a gente aprendeu na escola, na faculdade, né? Feita da melhor forma possível, somente com um olhar diferente, né? Um olhar de um home care, um olhar mais humanizado, um olhar com um cuidado especial. Então a gente tem essa oportunidade de estar falando hoje para vocês sobre home care, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de serviços, né? Então a gente tem desde a antibiótico terapia, quanto fazer um curativo, ir na casa do paciente aplicar um medicamento, colocar uma dieta numa sonda, né? Com cuidados mais complexos, né? Paciente que tem traqueostomia, tem vários tipos de sonda, um paciente que é todo invadido, paciente que tem uma bomba de infusão, paciente que precisa de uma assistência ventilatória, né? Então a gente tem esses pacientes aí que são pacientes mais complexos, que a gente, antes de estar indo para casa desse paciente, a gente estuda o paciente como um todo, vê as melhores oportunidades, as melhores coisas que a gente pode estar oferecendo para o paciente para que ele tenha esse cuidado, para que ele tenha essa perspectiva de melhoras ou de um melhor cuidado na assistência domiciliar.
Então tem um grande leque, né? Uma grande oportunidade que a assistência domiciliar possibilita para um técnico de enfermagem, para um enfermeiro, para toda uma equipe multidisciplinar, né? Hoje em dia a gente sabe que o recurso hospitalar ele é reduzido, ele é pequeno, a gente está vendo isso na pandemia, né? Essa crise de hospitais aí, de vagas de hospitais, né? Um colapso que essa pandemia causou, vários pacientes que deixaram de ser atendidos, alguns pacientes foram atendidos na sua própria residência, tiveram essa oportunidade, né, de terem esse atendimento domiciliar e viram que pode ser um atendimento tão bom quanto dentro de um hospital, né? Porque na sua própria casa a gente pode ter todos os recursos disponíveis para estar atendendo o paciente da melhor forma possível. Então a gente tem esse legado aí de estar fazendo um diferencial com um paciente que requer um cuidado e que mais precisa, né? Na hora que ele mais precisa de um atendimento diferenciado a nível de enfermagem, né? Juntamente também com os outros profissionais da área da saúde, né? A gente tem essa interação, a gente tem essa discussão, junto com o técnico, junto com o fonoaudiólogo, junto com o fisioterapeuta, junto com o médico, junto com o enfermeiro, né? E o técnico é um braço direito nosso, porque é ele que às vezes fica lá realmente com o paciente e passa todo o que está acontecendo com o paciente para que a gente possa cada dia mais melhorar esse atendimento, personalizar esse atendimento, essa interação com a família, essa interação com o paciente. E é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente pega um paciente que é totalmente debilitado, totalmente acamado, né? Desde uma criança, um bebê, que a gente tem paciente bebê, até uma pessoa senil, né? Com 100 anos de idade, 90 e tantos anos de idade, aí que a gente tem pacientes que são pacientes de home care. Qualquer sinal que a gente vê de melhora, de progressão, para a gente é uma felicidade imensa, né? Porque a gente vê que essa diferença no cuidado, essa diferença no olhar, é uma diferença que a própria família visualiza, ela vê, ela acompanha essa perspectiva de melhora desse paciente. E nada mais do que oportuno, né, do que o técnico de enfermagem estar participando desse trabalho, né, que é gigantesco, que é muito grande, enorme, e que ele tem um papel fundamental na terapêutica desse paciente. Tanto nos seus cuidados, tanto com a sua interação, com o seu comprometimento, né, com o seu olhar diferenciado, com o seu carinho. E o paciente, ele sente, ele observa, ele vê, ele sabe quem é que está ali, ele ouve a voz, ele conhece a diferença da voz, ele sabe tudo disso daí. Parece que não, mas ele tem essa perspectiva, né? Então por isso a gente tem que ter esse cuidado diferenciado, esse olhar diferenciado com o paciente. Falando muito, né? Depois a gente vai tentar interagir um pouquinho, algumas respostas e perguntas ali, conseguir entrar na tela, para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, algumas perguntas, né? No curso técnico de vocês ainda não tem, assim, a gente espera que mais para frente tenha, né? Uma matéria específica sobre home care ou pacientes cuidados paliativos, para que a gente possa estar discutindo melhor sobre o que essa nova perspectiva que veio para poder ficar, né? Que muitas famílias hoje estão optando em deixar o paciente na sua própria residência do que deixar no hospital. Como eu falei para vocês anteriormente, dentro do hospital o risco de uma infecção é muito grande. São vários pacientes, né? Então vários quartos, vários equipamentos, muita gente que entra,
desde a parte da lavanderia, quanto da limpeza, quanto da higienização, quanto da nutrição, quanto do técnico, quanto do médico, quanto do fisioterapeuta. Então, muita gente, às vezes as pessoas não têm o cuidado de estar lavando as mãos, está se higienizando, está se paramentando, né? Então, às vezes isso fica falho e o paciente acaba adquirindo infecções oportunistas transmitidas pelo próprio profissional da área da saúde. E o paciente na sua casa, isso é reduzido entrando toda hora para poder estar tocando no paciente sem o devido cuidado. Então, esse atendimento domiciliar é um atendimento personalizado e individualizado, né? A gente tem vários cursos que são dados também, que ajudam ao técnico de enfermagem, a toda a equipe multidisciplinar estar tratando e cuidando desse paciente, né? Cuidado com ostomias, os cuidados com as sondas, técnicas de curativo, materiais diferenciados, inúmeros tipos de materiais que são usados em vários tipos de curativo, em vários tipos de lesões diferentes. Isso tudo a gente vê no home care, porque às vezes no hospital tem um curativo padronizado, né? Ó, curativo é esse, a padronização é essa. E lá a gente tem essa liberdade de estar usando o curativo que a gente mais acha viável para aquele tipo de ferida, para aquele tipo de lesão. A gente discute com toda a equipe técnica, com todo o corpo técnico, com o técnico de enfermagem, como a gente pode, o horário que a gente pode, que tipo de curativo a gente pode, como está evoluindo a lesão. Então a gente tem esse leque aí de possibilidades de estar melhorando ainda mais o atendimento domiciliar, né? Mesmo porque alguns procedimentos são protocolados no hospital e a gente tem que seguir a risco o que tá no protocolo, né? Eu falo isso porque eu tenho a experiência de vários anos de UTI, e às vezes alguns curativos lá, mesmo a gente sabendo que ia ter um resultado lento, mas era o que tinha no momento para poder ser feito no paciente, não tinha outra oportunidade de estar se fazendo um curativo. A gente fazia o melhor que a gente fazia, que a gente tinha a possibilidade de fazer. E já no home care não, a gente tem essa possibilidade de estar discutindo, estar melhorando, estar vendo outro tipo. E a gente está sempre estudando, sempre vendo novas técnicas, passando novas técnicas, para que a gente possa estar interagindo melhor com toda a equipe. A equipe multidisciplinar, como a equipe técnica também, que fica lá com o paciente, né? Então hoje a nossa empresa ela é uma empresa que atende paciente em todo o estado, vários municípios, né? Com vários tipos de atendimentos diferenciados que a gente tem, desde bebê até pessoas já senis, antibiótico-terapia, curativos, cuidado com ostomias, mexer com bomba de infusão, vários tipos de medicamentos que tem que ser colocados em bomba de infusão. Então, na verdade é um hospital em casa, né? Mas de uma forma diferente, uma forma mais humanizada, uma forma mais direta com o paciente, né? Por isso que eu falo com vocês que a gente tem essa interação com a família, interação com o paciente, interação com todo o corpo técnico, com o intuito de melhora, sempre melhora do paciente. E a gente pode observar isso no dia a dia. Até de um plantão para o outro, a gente já consegue observar essa diferença aí no atendimento e da melhora mesmo do paciente, né? Por isso o olhar diferenciado. Em outros países, por exemplo, como países da Europa, países ocidentais, hoje os pacientes eles são pouco hospitalizados
e muitos pacientes são tratados na sua residência, né? Justamente por isso, por poder proporcionar ao paciente um melhor cuidado, um melhor conforto, um melhor atendimento, um atendimento diferenciado, aquilo que eu estou sempre frisando para vocês aqui, porque ele está na sua própria residência, no seu próprio lar, e ele tem essa possibilidade de se sentir melhor, né? Se sentir num local que ele já conhece, um local que ele tem uma referência como casa, né? Por isso home care, que tem essa referência como casa e tem essa interação melhor com toda a família que está o tempo todo ao redor dele, né? E isso ajuda muito na sua reabilitação, na sua recuperação. É um paciente que ajuda mais, é um paciente que está mais disposto, né, do que no próprio hospital. O hospital, é preciso hospital? É preciso hospital, com certeza. Tem alguns procedimentos que tem que ser feito dentro de um hospital, né? Não tem como ser feito na sua residência. Mas é porque, não é porque ele tem que ir para o hospital que ele também não pode voltar para sua casa logo depois do procedimento, né? Isso é muito comum acontecer também. Alguns pacientes que estão na sua residência têm que passar por algum procedimento mais técnico. Esse paciente, então, é marcado com antecedência no hospital, consulta, o procedimento. Esse paciente é removido da casa dele até o hospital, faz o procedimento que tem que ser feito, às vezes é uma troca de uma sonda endoscópica, que tem que ser feito via endoscopia, algum outro procedimento mais técnico, ou fazer uma traqueostomia no paciente que ele é um paciente domiciliar, mas evoluiu para uma tráqueo, às vezes tem que fazer uma tráquea, tem que ser feito um procedimento hospitalar, né, tem que ser anestesiado. Esse paciente ele é removido da casa dele, ele vai para um hospital, é realizado o procedimento no paciente. Tão logo esse paciente já tem a alta, ele retorna para o seu convívio familiar novamente e aí dá continuidade a todo o tratamento que já vinha dado com ele, com outros cuidados, né? Já que ele veio com outro tipo de procedimento invasivo que ele passou, né? Com outro tipo de dispositivo que a gente fala assim, né? Então é importante que o técnico se envolva com essa nova oportunidade. É importante que o técnico estude essa nova oportunidade, essa nova perspectiva de trabalho, né, que hoje está sendo muito divulgada, muito realizada em todo o mundo, não só aqui no Brasil, mas é em todo o mundo, a nível ocidental, né, europeu. A própria família quer ficar com o paciente na casa dela, acompanhar esse paciente, sua recuperação, os últimos dias do paciente também, né? Que ele tenha esse aconchego do lar, esse carinho de todo familiar, de todo o corpo técnico, para poder estar acompanhando e cuidando do paciente. Eu sei que estão surgindo algumas dúvidas, algumas perguntas de vocês, né? Como é que é feito isso? É feito um curso específico? Como é que a gente pode estar entrando né, nessa nova área de trabalho de assistência domiciliar? Não fiquem preocupados, vai ser passado com mais detalhes para vocês, né? Não tem como a gente estar explicando tudo aqui em uma hora, né? Mas hoje existe cursos, né? Nossa própria empresa também está de portas abertas para ETESs, para vocês, para estar mostrando essa nova oportunidade, para estar estudando novas técnicas, discutindo as novas técnicas de tratamento, de terapêutica, né? A gente sabe hoje que um paciente paliativo ele pode durar meses como anos, então isso tudo tem todo um diferencial quando você parte para poder estar se dedicando a esse trabalho de home care. É um trabalho que não é um trabalho novo, é desde a história da enfermagem antiga, há anos e anos atrás, né? Tudo começou dessa forma, tudo começou desse jeito. O atendimento era feito nas casas do paciente ou em algumas casas que eram predestinadas a esse tipo de atendimento.
porque não tinha hospital, não tinha atendimento naquela época. Mesmo hoje tendo, já fica difícil, né? E a gente pôde ver isso com essa pandemia aí, essa briga de leito de hospital, briga de leito de UTI, que leito vai acabar, como é que a gente vai fazer? E aí abre o hospital de campanha para poder estar aumentando o atendimento. E fiquei até assim preocupado, porque ninguém pensou em atendimento domiciliar, né? Nessa pandemia, né? E era uma coisa que poderia ter sido feita de uma forma muito tranquila. Bastasse terem técnicos, de pessoas qualificadas para estar indo e estar olhando esses pacientes, acompanhando esses pacientes. É lógico que um paciente mais grave, um paciente que se agravou, aí poderia transferir ele para um hospital sem problema nenhum. Mas muitos pacientes aí, que a gente não sabe, foram tratados na própria casa. Não precisaram de estar indo em hospital para poder estar sendo tratados, né? Na sua própria casa. Eles foram cuidados, foram tratados, ficaram recuperados, né? A gente tem vários relatos de pacientes que foram tratados e curados na sua própria residência. Não que não requer um cuidado hospitalar, um atendimento hospitalar em certas ocasiões, mas são pacientes que, se bem acompanhados, bem medicados, eles têm recuperação normal, né? E menos o risco de infecção hospitalar, né? Porque alguns desses pacientes pegaram infecções oportunistas simplesmente por estar dentro de um hospital, né? Então eu gostaria de deixar esse recado para vocês, eu gostaria de estar passando essa nova oportunidade de um novo campo de trabalho para as pessoas que estão fazendo o curso técnico de enfermagem, estão se enveredando nessa área da saúde, que não é uma área fácil, é uma área que tem que ter doação, uma área que tem que ter dedicação, uma área que tem que ter vocação, né? Porque é uma área difícil, é uma área que a gente lidar com vida, lidar não só com a vida do paciente, mas a vida também da família, né? A gente é responsável tanto pela recuperação quanto pela estabilização do paciente. Então a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar lendo, sempre estar observando essas novas oportunidades, essas diferenças, essas novas técnicas, a ciência evoluindo e estar disposto a estar sempre enfrentando essas novas oportunidades, essas novas técnicas que vêm sendo lançadas aí, tanto a nível de cuidados de pacientes quanto de curativo. Nossa, curativo, então eu poderia ficar 2, 3 horas falando com vocês só sobre curativos aqui, inúmeros tipos de curativo, de medicamento, de como fazer, nossa, tem muita coisa mesmo, né? Falando também sobre pacientes paliativos, doenças também que vão levar a ser um paciente paliativo, mas isso não quer dizer que paciente paliativo é aquele paciente que está condenado à morte. E essa visão é perturbada, é uma visão que não tem nada a ver com a atual visão de um paciente paliativo, né? Um paciente paliativo é aquele que pode ser tratado na sua própria casa, com conforto do seu lar, com controle de dor, com uma melhora do quadro dele, com uma melhora de dieta, com carinho, entendeu? Então a gente tem todo esse envolto de questões aí que a gente tem com o próprio paciente, né? Com o próprio paciente que a gente sabe que a gente pode estar trabalhando, pode estar desenvolvendo e pode estar melhorando a cada dia essas novas técnicas de atendimento, essas novas oportunidades que a gente vê se abrindo na ciência, né? E isso é bom, porque apesar de abrir o campo de trabalho para todo mundo, né? É um campo novo, mas que dá uma oportunidade muito grande para todos nós, né? A nível de trabalho, para a gente não ter só aquela
aquela mente focalizada de hospital, 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 né? A gente tem essa técnica aí, esse trabalho de paciente em home care, né? E tem todo um trabalho igual, como se fosse de um hospital, mas é um atendimento individualizado, um atendimento onde o paciente está na sua própria casa, sua própria residência, com conforto, com mais estabilidade, com segurança de toda a sua família e tendo um serviço diferenciado de um técnico de enfermagem e de toda a equipe multidisciplinar. Gostaria de estar deixando para vocês esse recado, né? Esse bate-papo, essa conversa. Preparei alguns slides aqui, mas o tempo é um pouco curto, né? E eu ia falar um pouco do paciente paliativo, o que é o paciente paliativo, explicar um pouco sobre o home care, mas eu acho que ficou bem explicado o que é um home care, né? Um paciente domiciliar, um paciente que é atendido no seu próprio domicílio, no seu próprio conforto, com todas as técnicas possíveis e disponíveis que tem no mercado. Ele tão bem tratado como se estivesse no leito de um hospital, da mesma forma ou até melhor, porque está na sua residência. Mas numa outra oportunidade a gente faz um estudo mais aprofundado sobre esse serviço de home care, esse atendimento individualizado, essas novas técnicas de abordagem a pacientes domiciliares e essa oportunidade que se abriu nesse campo da enfermagem, nesse campo multidisciplinar, que a gente tem hoje pessoas que estão preferindo sendo tratadas em casa do que no próprio hospital, né? O conforto de estar na sua própria casa, de ligar a sua televisão a hora que quiser, né? Um horário de banho diferenciado, isso tudo faz uma grande diferença na terapêutica do paciente. Uma enorme diferença, enorme diferença. Eu na UTI tinha uma televisão para 5 pacientes que ficava ligado em um único canal, do outro lado uma televisão para 5 pacientes que ficava ligado num único canal. Você imagina, você parava para poder pensar, pô, será que aquele paciente está querendo assistir aquele canal, aquele programa, mas tem mais 4 pacientes, como é que a gente faz? Desliga a televisão, muda de canal. É uma coisa simples que eu parava para poder pensar e chegava à conclusão que era uma coisa que era feita para poder melhorar um pouco a parte de orientação do paciente, né? Até mesmo a gente colocava relógios na frente do paciente, como tem relógio na frente do paciente, mas não era uma coisa individualizada, era uma coisa coletiva, que às vezes um gostava do programa, o outro não gostava do programa, aquele horário não era bom de ligar a televisão, o outro podia ficar acordado até mais tarde, então tinha todas essas regras que o paciente hospitalizado tem que ter, né? Infelizmente tem que ter, o horário de comida, o horário do banho, o horário do curativo, porque o hospital tem toda uma rotina diferenciada do que um serviço do home care tem, né? O serviço de home care você pode estar discutindo com a própria família, pode estar tentando interagir com o próprio paciente, um melhor horário de se fazer as coisas, né? Pode se criar uma rotina? Pode se criar uma rotina, não tem problema. Mas essa rotina pode ser quebrada? Pode ser quebrada. A hora que o paciente, a família, o técnico achar melhor, a rotina ela pode ser quebrada, né? Os horários podem ser diferenciados, o horário de um banho, o horário de um curativo, o horário de se assistir uma televisão, de ligar uma televisão, né? Isso tudo pode ser discutido com o paciente, pode ser discutido com a equipe terapêutica, pode ser discutido com a família. O próprio técnico pode interagir com o paciente, discutir com o paciente a melhor hora, o porquê daquele horário, ou por que não fazer agora, fazer depois. Você tem esse leque de possibilidades abertas aí que você pode estar discutindo, interagindo com a família e com o próprio paciente, né? Fora de regras hospitalares, a regra de home care é que a gente não tem tanta regra. A regra quem faz é o técnico e o próprio paciente, né? No seu próprio domicílio. Mas a importância do home care é essa que eu gostaria de estar passando para vocês, né? É um campo de trabalho muito amplo, né? Muito grande,
que vai desde um simples curativo, a uma administração de medicamento, a uma troca de sonda, a uma antibiótico terapia, a um paciente de alta complexidade que tem atendimento 24 horas de enfermagem, ou tem atendimento 12 horas de enfermagem, né? E me colocando à disposição de vocês, me colocando à disposição da ITESES e parabenizando ela também por estar fazendo essa jornada com vocês científica aí, né, devido a essa pandemia, mas é uma coisa muito importante, coloca vocês junto com as novas técnicas, com essas novas possibilidades aí, com essa interação, né, com esses novos estudos, várias pessoas experientes dando palestra para vocês, conversando com vocês, explicando. Isso é muito importante, né? Uma escola fazer isso para o aluno, porque a gente vê a importância que realmente a escola ela oferece para o aluno e mostra para o aluno também essas possibilidades inúmeras que tem de campo de trabalho, de serviço, né? E possibilita uma maior perspectiva, tanto do corpo docente como discente, de estar se passando, de estar se organizando, de estar estudando, de estar crescendo, junto com vocês que tá nos acompanhando aqui nesse bate-papo sobre ampliando o campo de trabalho aí dos técnicos de enfermagem no home care. Então me coloco à disposição de vocês, me coloco para tirar dúvidas, quiserem mandar e-mail, eu vou deixar à disposição aí para vocês se quiserem interagir, né? E digo para vocês o seguinte: sejam fortes, estudem, se mantenham atualizados e bora para o home care. É uma nova oportunidade de serviço, uma nova oportunidade para vocês que são técnicos de enfermagem. Vocês terão, né, outros olhares a não ser aquele olhar hospital, né? Vocês vão estar fazendo tudo que um hospital faz, mas de forma diferente, de forma humanizada e de forma individualizada com o seu paciente e com a equipe multidisciplinar. Gostaria de deixar um abraço a todos aqui, colocar à disposição de vocês e dizer que não percam essa oportunidade que está sendo dada e nem lançada para vocês. Tá? Um grande abraço, fique com Deus.